Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Moradores do Leme comemoram lei que proíbe construção de teleférico. Cinemateca do MAM comemora 60 anos e tem nova gestão. Secretaria de Saúde diz que não há epidemia de cachumba no Rio. Os números eles aglomeraram mais agora na primeira parte desse ano, mas não caracterizam uma epidemia. Em instantes. Olá! O projeto de expansão do bondinho do Pão de Açúcar até o Leme não vai sair do papel. Lei aprovada na Câmara já foi sancionada e proíbe a construção de uma terceira linha do teleférico. No Leme, moradores comemoraram a iniciativa. O teleférico ligaria o Morro do Leme ao Morro da Urca. O projeto não foi bem aceito pelos moradores do Leme, que criaram o movimento Salvem o Leme. A gente começou a mobilizar os moradores com eventos aqui nesse lugar e mostrando que isso ia afetar o bairro. Segundo os moradores, o projeto também teria um impacto ambiental na região. Primeiro que na construção ele desorganizaria tudo que nós viemos conservando. E no bairro do Leme, o afluxo de mais milhares de pessoas que o projeto esperava trazer para visitação ao Pão de Açúcar. O movimento ganhou força e adesão de moradores dos bairros vizinhos, Urca, Botafogo e Copacabana. Não há um planejamento para a expansão do caminho aéreo pretendida. O vereador Paulo Messina aderiu à causa e criou um projeto de lei que foi apresentado na Câmara Municipal. É uma questão não só urbana, né, daqui da Praça Júlio de Noronha, que não é só uma praça de lazer, ela também a gente ia ter problemas grandes aí de tráfego. Você vê aqui no sábado, no domingo, como é difícil parar por causa de praia. Imagina mais várias vans, vários ônibus de turismo, o que causaria aqui para o morador em matéria de trânsito, que só tem praticamente uma entrada e uma saída. E a questão da estação que seria colocada lá em cima no Morro do Leme, lá a gente tem um Forte Duque de Caxias que é tombado, ou seja, tem um lado histórico-cultural lá de cima, e tem um lado da APA, da Área de Preservação Ambiental. Né? Toda essa região, Babilônia, Leme, são áreas, Chapéu Mangueira, são áreas de proteção ambiental que também iam ser atingidas ali. Então, assim, só para o morador mesmo, só prejuízo, ia concentrar tudo na mão de uma só empresa. E poderia ter o acordo do turismo, mas assim, poderia ser o argumento do turismo. O argumento do turismo coloca de fato na mão aqui de outras trilhas. Você tem áreas aqui em cima. Quem conhece subir ali a trilha do Morro do Leme, coloca na mão de guias aqui, não só distribui a renda, mas você cria o turismo, aproveita o turismo de outra forma. Apesar desse cartaz de protesto, hoje o dia é de comemoração. O projeto de lei do vereador Paulo Messina, que veta qualquer construção de equipamento aéreo nessa região, foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Eduardo Paes. Portanto, agora é lei. E os moradores dos bairros de Leme, Copacabana, Urca e Botafogo, além de outros cariocas, resolveram festejar. Foi em 2 sessões muito cheias, foi votado com mais votos do que o suficiente até para mudar uma lei orgânica do município, que é a nossa Constituição Municipal, né? Então foi uma vitória muito bonita. Como eu te falei, não foi só minha, os moradores tiveram grande responsabilidade nisso, nesse ponto de ir de gabinete em gabinete, buscar aí essa mobilização e reverter alguns votos importantes que reverteram. Então, o resultado foi esse, unanimidade. Parabéns à mobilização popular. A Prefeitura sancionou a lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A cerimônia foi realizada no Palácio da Cidade. Vinculado à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, o Conselho vai ser composto por 22 conselheiras tutelares e 4 suplentes. O objetivo é discutir políticas públicas para garantir os direitos das mulheres. Na hora em que você formaliza, institucionaliza uma Secretaria de Política para as Mulheres, o Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher, você passa a ter uma atuação mais forte, uma pressão mais forte sobre o Estado, para que se tenha políticas de igualdade de gênero mais efetivas. A lei foi votada e aprovada na Câmara Municipal no final de junho e seguiu para a sanção do prefeito. Há 6 anos nós estamos lutando por esta causa. Precisamos que o Rio de Janeiro venha a ter vez e voz. E o Conselho, ele é justamente para isso. As pessoas necessitam, as mulheres precisam. Secretaria de Saúde descarta epidemia de cachumba no Rio. A cidade tem o maior número de casos da doença no estado. Veja os detalhes com o repórter Marcelo Vieira.
Já são 554 casos suspeitos de cachumba no município do Rio de Janeiro somente esse ano. Esse número é maior do que todo o período do ano passado. Ao meu lado está o Guilherme Wagner, que é superintendente de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde. Guilherme, esses números são suficientes para caracterizar uma epidemia de cachumba no Rio? Marcelo, esses números não servem para isso, né? É uma doença endêmica, ela realmente, nós já temos isso anualmente, os números eles aglomeraram mais agora na primeira parte desse ano, mas não caracterizam uma epidemia. Seriam o quê? Surtos espalhados em algumas regiões do município? Isso, a gente observou até agora 10 surtos em locais em aglomerados, né? Nos nossos últimos 3 centros, Zona Sul e Barra da Tijuca, né? O que a Secretaria Municipal de Saúde vem fazendo para tentar controlar essa situação? A Atenção Primária à Saúde, o pessoal da Superintendência da Vigilância em Saúde tem seguido os protocolos já normais para esses casos de cobertura vacinal, de avaliação caso a caso, para que a gente tome as atitudes normais na saúde. Nada diferente do normal. Qual a orientação que a Secretaria Municipal de Saúde dá para a população? A vacina realmente é a saída? Isso, não tenha dúvida, o melhor a ser feito nesses momentos é checar o seu cartão vacinal. As pessoas, essa vacina, lembrando que ela deve ser tomada enquanto criança, a primeira tríplice viral com 12 meses e a segunda com 15 meses a tetraviral. Aos usuários, aos nossos moradores que não tenham sido vacinados em nenhuma dose, a orientação é que procurem as unidades de atenção primária à saúde do município para que tomem a primeira e 30 dias a segunda. Aqueles que já tenham tomado a primeira, mas não a segunda, podem procurar que vão ser imediatamente vacinados. Temos vacina nas unidades, não temos falta da mesma, então não teremos problema em corrigir essas carteiras de vacina atrasadas. E quem, por um acaso, não se lembra se tomou a segunda dose, essa pessoa deve procurar um posto de saúde? Com certeza, ela será vacinada. Então, não tem problema, a gente está preparado para isso, é só seguir o fluxo normal para eventos como esse. Já as grávidas, por exemplo, não podem tomar essa vacina? Isso, nesse caso não. A conduta é outra. A ideia é tentar fazer antes ou pós-parto, né? Quem tomou, por exemplo, as 2 doses, não há risco de contrair a cachumba? Lembrando que a eficácia da vacina, mesmo nas pessoas corretamente vacinadas, ela é de 97%. Então, não sendo 100%, você tem risco de adoecer. Mas já está dentro também do previsto, não é nada, não invalida a não vacinação. O epidemiologista Edmilson Migovski defende a necessidade da terceira dose da vacinação. Há, de fato, necessidade de se aplicar essa terceira dose? A gente segue o Ministério da Saúde. A orientação é a que nós seguimos, ela não mudou. Não existem evidências médicas e científicas para que esse calendário mude. Então, a ideia é manter as 2 doses seguindo o Departamento Nacional de Imunização. No próximo bloco, Cinemateca do MAM comemora 60 anos. Estamos de volta com o Acontece no Rio. A Cinemateca do Museu de Arte Moderna possui um dos mais importantes acervos da produção nacional. Com uma nova gestão, o espaço completa 60 anos. Esses pedaços de poltronas, moviolas e latas de filmes contam parte da história do cinema brasileiro. A Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro foi fundada em 1955. Nas 6 décadas de existência, o espaço se tornou mais que um local de arquivo de filmes e documentação. Essa cinemateca marcou profundamente a vida cultural e artística da cidade. Virou um polo aglutinador de estudantes, artistas e cineastas que hoje estão aí, fazendo história, como o jornalista e crítico de cinema Ricardo Cota. A principal lembrança foi a primeira vez que eu vim à Cinemateca. Eu vim à Cinemateca a primeira vez trazido por um querido amigo já falecido, que foi o escritor Vitor Giudice. E o primeiro filme que... O Vitor era um personagem muito importante ali na área da Tijuca, ele era muito aglutinador, a casa dele era uma espécie de centro cultural, ficava na José Higino, e tanto ele, a mulher, os filhos participavam muito, a gente frequentava muito a casa dele. E o programa era vir aqui, ver os filmes. E eu vi pela primeira vez com ele assistir a Cidadão Kane. Foi nessa sala aqui, ainda não reformada, mas eu acho que essa é a lembrança principal que eu tenho da Cinemateca.
Ricardo Cota agora é o novo curador da Cinemateca, que comemora 60 anos e pretende modernizar a sala. O passo principal agora é digitalizar. Nós já temos uma projeção em 35mm muito boa, porque nossos projetores são relativamente novos. Mesmo a projeção 35mm tendendo a desaparecer por conta da nova tecnologia digital, o museu e a Cinemateca terá essa função justamente de preservar o que ainda existe em 35mm e poder exibir esse material. Cota está de olho no futuro, mas sem esquecer o passado de glória do espaço. Ele quer ocupar essas cadeiras que estiveram vazias nos últimos anos. Preservar um espírito do encontro que havia nessa Cinemateca, né? A Cinemateca do MAN nos anos 60, 70 e 80 foi talvez o principal espaço de dinamização da cultura do Rio de Janeiro. Hoje existe uma concorrência muito grande e nós perdemos muito desse espaço. Então a gente tem que recuperar, e para recuperar isso é só trazendo inovações, sobretudo na programação, que eu acho que é o caminho onde a gente pode oferecer um diferencial. Esse diferencial da Cinemateca, que além de exibir, chegou a coproduzir filmes, é que está até hoje na memória do diretor e produtor Marco Altberg. Eu com 15 anos, eu vivia aqui. Eu estudava ainda na escola e eu arranjava um jeito de vir para cá. Toda a minha formação no cinema, os diretores do cinema novo eu conheci aqui, os diretores do chamado underground, conheci assistindo aqui nas sessões da Cinemateca. Toda a Nouvelle Vague francesa eu assisti aqui. Os diretores italianos maravilhosos, foi tudo aqui, Buñuel. Enfim, a Cinemateca do MAN para mim é o berço do cinema para mim. Durante o regime militar, a Cinemateca se tornou um dos focos de resistência cultural. Exibiu obras censuradas e sem circulação comercial no país. O prestígio da Cinemateca foi aumentando nas décadas de 60, 70, 80 e 90, assim como seu acervo. Com a extinção dos órgãos de cinema durante o governo Collor, mais alguns acervos fílmicos e documentais são incorporados, tornando momentaneamente a Cinemateca a maior instituição de cinema do país. Nos anos 2000, a crise econômica do museu se refletiu na Cinemateca, que sofreu uma retirada maciça de negativos de filmes. A Cinemateca hoje conta com cerca de 80 mil rolos de filmes, 60 mil títulos em mídias magnéticas e digitais, biblioteca com 10 mil volumes, além de dossiês de publicidade e imprensa e cartazes de filmes e eventos. Para entrar em uma nova fase e comemorar os 60 anos, a nova curadoria resolveu resgatar o passado e homenagear Cosme Alves Neto, que por mais de 3 décadas foi curador aqui da Cinemateca. O amazonense dedicou a vida a resgatar e divulgar o cinema brasileiro e latino-americano. Chegou até a guardar obras cinematográficas clandestinamente em sua casa, motivo pelo qual foi preso e torturado 2 vezes durante a ditadura militar. Rodada em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Manaus, Havana e Lisboa, o longa conta com 34 entrevistas, fragmentos de cenas de 70 filmes e um vasto arquivo pessoal de Cosme, que no período de 1965 a 1988 foi curador da Cinemateca e conservou essa sala. Para nós, o cinema era uma arma. Eu quero ordem! Eu e Cosme devíamos nos casar e fomos presos 15 dias antes do casamento. O fato de trabalhar na Cinemateca era suspeito. Uma das acusações era que ele fazia projeções subversivas com esse filme do tal do Eisenstein. Eu acho que o Cosme era uma síntese e convergência, né? E como eu frequentei isso aqui no primeiro instante que eu vim morar no Rio, em 68, aqui virou minha segunda casa, porque eu vim estudar e eu vivi aqui na Cinemateca. E o Cosme, ele foi como uma espécie de orientador. A apresentação do documentário reuniu, além de cineastas e artistas, 2 mulheres da vida de Cosme. Aqui era o reduto dele, onde ele passou a maior parte da vida dele na direção da Cinemateca, que deixa a gente muito feliz também com a reunião das pessoas, que eram pessoas contemporâneas dele, né? E que estão aqui para também comemorar com a gente esse filme que já estava mais do que na época de sair, porque ele teve uma vida exemplar de dedicação ao cinema e o filme mostra isso, né? Muito bonito o filme. Quem andava com o Cosme dividia com o cinema. Ele não existia sem o cinema,
A própria personalidade dele era o cinema. Era a vida, o centro do universo dele. Feiras orgânicas estão cada vez mais populares e apresentam um modelo diferente de negócios. Nelas, além dos produtos frescos e sem agrotóxicos, o consumidor compra direto do produtor. A Grande Pedra da Babilônia é o cenário colossal para a Feira Orgânica da Urca. Produtores rurais e universitários, todos reunidos numa mesma praça aqui na Urca. Aqui se pratica a economia solidária. Os jovens são os alunos da PUC, descolados, bem-humorados, dispostos, inventivos. No meio da pracinha, a exposição dos projetos de design dos estudantes. Convive com a Feira Orgânica. Maurício Melo desenvolveu um modelo eficiente e econômico para irrigar as hortaliças, principalmente em pequenas propriedades rurais. Esse sistema ele visa diminuir o tempo que o agricultor leva para poder montar o sistema de irrigação dele. E também existe o problema do custo do sistema industrial, porque ele chega a custar R$ 9.000, um sistema que cobre 1 hectare, mas o produtor não tem esse dinheiro para arcar. Então esse sistema ele diminui o custo, então um sistema de 3 metros ele chega a custar R$ 80 apenas. Este aí, funcionando muito bem, já é o 13º protótipo montado pelos estudantes. E a procura pelos sitiantes nos arredores do rio só tem aumentado. Água boa e na conta certa para a horta ficar verdinha. E tem mais, as calhas de bambu servem para a captação de água da chuva para aproveitamento racional do precioso líquido, tão em falta no planeta. Aqui, um organizador para produtos da roça. A estudante sorri, afinal a exposição agradou na feirinha. Ana Larronda é diretora de Economia Solidária e Comércio Justo. Além da sua função de coordenação do projeto, Ana também gosta de ir às compras do circuito de feiras orgânicas do Rio. Economia solidária é uma economia diferente, é uma economia baseada no coletivo, na solidariedade entre a cadeia produtiva, entre aqueles que fazem de verdade acontecer, que são os produtores. Sejam eles agricultores familiares, artesãos das comunidades do Rio de Janeiro, a economia solidária ela é baseada na autogestão. Sim, o X da questão é eliminar a figura do atravessador, que burocratiza, inflaciona e atrasa a chegada de produtos fresquinhos ao consumidor. O consumidor ele tem acesso direto ao agricultor familiar que produz num dia e comercializa no dia seguinte. A prática de economia solidária tem mudado para melhor a vida dos produtores. Primeiro que é um prazer enorme você produzir e trabalhar com alimentos limpos, né? Você poder estar contribuindo para uma saúde melhor. Segurança alimentar. No circuito das feiras orgânicas do Rio, os produtores recebem este documento de certificação orgânica. Além dos produtos tradicionais nas barracas da feira orgânica, há espaço também para alimentos alternativos na culinária da cidade. Sérgio é um mestre na arte de se produzir shiitakes, shimejes e cogumelos em geral. O shimeji nasce em 3 horas. Vamos dizer que ele nasceu meia-noite, quando é 3 horas da manhã ele é shimeji. Como eu 3 horas da manhã estou dormindo, quando eu acordo às 7 da manhã ele já virou o hirataki. O hirataki é o cogumelo ostra, ele é mais consumido para comidas ocidentais, combina com sal. E o shimeji é mais consumido para comidas orientais, combina com shoyu. No circuito carioca de feiras orgânicas, uma das tradições deliciosas é a tapioca. Depois de percorrer a feira, Fabiano Horta, secretário de Desenvolvimento Econômico e Solidário, degusta a sua tapioca. Ele é um dos grandes defensores das feiras orgânicas e do comércio solidário e justo. Essa aqui é mais uma das atividades que a Secretaria desenvolve. E a Feira de Circuitos Orgânicos ela carrega um elemento para nós muito importante de consolidação na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem assim uma troca muito grande da população do Rio com os produtores rurais que têm estado aqui presentes em diversos bairros da cidade. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!